Lembrando que o tema desse painel será Gestão das Novas Arenas. Bom, vamos começar os trabalhos então. Antes de mais nada, mais uma vez, boa noite a todos e o agradecimento do Movimento Grêmio Independente a todos vocês que estão aqui para discutir esse tema apaixonante do futebol. Vai além da arte, vai além do esporte, é um grande negócio, antes de mais nada. O que prova que, além das 4 linhas do campo, o futebol é um assunto que interessa muita gente. Foram mais de 300 inscrições para acompanhar essa quarta etapa, essa quarta edição do Futebol em Debate. Estou aqui com o meu amigo Cagê. Tudo bem, Cagê? Tudo bem, muito boa noite a todos, boa noite aos colegas do MGI, boa noite aos palestrantes e uma saudação especial ao nosso presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Raul Regis, que engrandece aqui o nosso evento. E como o Beto falou, é muito emocionante, né? Muito legal a gente estar aqui cercado de amigos para falar e para debater, para ter ideias, né, sobre futebol. E a gente começa agora com a participação dos nossos palestrantes. Bom, a ESPN do nosso amigo Paulo Calçade está exibindo aí já há algumas semanas uma série especial da Bundesliga, né? Em 62 foi iniciada a Bundesliga, o campeonato alemão. No ano passado, 50 anos da Bundesliga, uma série espetacular, eu recomendo a todo mundo. E ontem, por uma coincidência, foi o último capítulo dessa série sobre o campeonato da Bundesliga. Eu sou um fanático do futebol alemão. E justamente o último capítulo foi dedicado ao impacto das arenas provocado aí pelas arenas construídas para a Copa do Mundo 2006 na Alemanha. Teve até um depoimento do Ballack, o Michael Ballack, o craque da Alemanha durante alguns anos, ele falando como era bonito jogar naquele estádio maravilhoso, tudo muito confortável, os gramados perfeitos, né? Não é à toa que a Bundesliga hoje é o campeonato mais rentável do mundo, uma média de público excepcional de 43 mil pessoas, e a projeção precisa de mais ainda. E como vai ser no Brasil depois da Copa do Mundo de 2014? Para falar sobre esses assuntos, sobre gestão de arenas, a possibilidade que vai acontecer aqui no Brasil, eu convido o Ricardo Araújo, especialista em planejamento e gestão de arenas esportivas, com um blog no site da revista Exame. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Está chegando aqui? Alô? Bom, boa noite. Eu queria agradecer o convite do MGI. Parabenizar vocês pela oportunidade de a gente estar discutindo esse assunto aqui. E aí vale um pequeno desabafo. Né? Eu, como profissional dessa área, eu tenho o dissabor quase que diário de ligar a televisão e ver uns programas ali em que atores de novela, diretor de cinema, escritor, ator, sei lá o que, sociólogo, como eles falam sobre gestão de arenas, como é que eles opinam sobre esse assunto, são contra, são a favor, um monte de coisas, né? E parece que é fácil, né? Eu às vezes fico um pouco desanimado, né? A gente leva um tempo para estudar e se especializar nisso e parece que é tudo muito fácil. Parece que é uma profissão fácil e que está ao alcance realmente de todo mundo que quer dar uma pitacada, uma cornetada, enfim. Né? Então eu queria parabenizar vocês pela oportunidade de se discutir isso, né? Esse assunto. Queria agradecer também ao consórcio e depois eu queria comentar um pouquinho. Tá bom. Eu queria comentar depois um pouco sobre essa visita que a gente fez lá na Arena. Foi uma visita muito boa. Eu não conhecia ainda como dentro das entranhas do estádio. Eu tinha vindo aqui uma vez, agora recentemente, fui lá como espectador. É uma outra dimensão de você, é uma outra experiência realmente. Né? E poder também receber deles um feedback muito mais do que um estádio, que é o que a gente coloca há muito tempo, que não basta ter um estádio, precisa você ter um projeto integrado, quer dizer, em que o estádio ele não é apenas um estádio de futebol, ele se coaduna com
com muito mais do que isso até para a própria cidade. Quer dizer, é a oportunidade de você ter uma renovação urbana numa área eventualmente ainda não tão desenvolvida. Ele tem que estar com um projeto bem estruturado em termos de receitas alternativas, né, que fuja unicamente de depender de receitas de bilheteria. Então, depois eu queria falar um pouquinho também sobre o que eu vi, né, e dizer para vocês, começar de uma certa forma satisfeito. Eu comecei com o meu blog em 2008. Achei que estaria escrevendo para 4, 5 pessoas, né? Achei que era muito hermético. Não fiz divulgação disso para ninguém, né? E hoje, 5 anos depois, realmente é muito gratificante saber que esse assunto é um assunto que ganhou a voa, né? A gente conversa com isso assim, abertamente em redes sociais, em Twitter, quer dizer, como esse assunto Arenas ganhou uma dimensão realmente impressionante. Eu lá atrás, em 2008, eu escrevi o seguinte, que todo aquele grande clube brasileiro que em um prazo de 10 a 15 anos não tivesse a sua própria arena, quer dizer, uma arena moderna, explorável, né, ficaria para trás. Né? E de uma certa forma isso está se concretizando. Quer dizer, todos aqueles clubes, hoje, grandes clubes brasileiros, que tiverem arenas envelhecidas, projetos antigos, com pouca capacidade de exploração comercial, de receita, vão estar em desvantagem em relação a você ter uma capacidade de receita significativa. Né? Quer dizer, hoje, como vocês sabem, os rendimentos do clube de futebol aqui no Brasil, de muito tempo, são calcados basicamente em direito de televisão. Quer dizer, os nossos clubes eles estão basicamente dependentes de direito de TV, em segundo lugar de patrocínio, e a questão de receita de jogo, de possibilidades que a gente chama de game day, né? Quer dizer, o dia do jogo, a experiência do jogo, é ínfima, né? É quase irrisória em relação a outros lugares. Então, o que nós estamos vendo com essa nova perspectiva que se abre, motivada pela Copa do Mundo, por mais que se fale mal da Copa, mas é a realidade, quer dizer, esses novos equipamentos que vão deixar o Brasil pelo menos com uns 15, 16 estádios de um nível muito bom, né? Serviu pelo menos para isso, né? Para a renovação da nossa infraestrutura esportiva, que era completamente caduca enfim. Infelizmente, o que a gente tem de pressuposto para grandes projetos de arenas, uma arena ela não se constrói por ela mesma, ela tem que fazer sentido, ela precisa ser, ela precisa ter um mercado, ela precisa ter uma âncora que é um utilizador, pelo menos, de porte, de movimento. Infelizmente, no Brasil, grande parte dessas arenas foram decididas politicamente, né, pelo governo, e várias delas certamente serão elefantes verdes, né? Não serão brancos porque todos são sustentáveis, né? Todos são dentro de um critério de sustentabilidade, respeitando a questão ambiental, né? Como se isso fosse a garantia de que você tem aí um custo-benefício interessante. Quando na realidade o custo-benefício ela faz sentido, esses estados fazem sentido, quer dizer, eles vão servir para alguma coisa. Isso aí já está fartamente debatido. Eu acho que a gente já está numa segunda fase, discutir como é que nós vamos fazer desse limão uma limonada, se é possível ainda fazer uma limonada desse limão azedo aí, que pelo menos umas 6 arenas vão passar, né? E eu digo 6 arenas pelo seguinte, porque existem aquelas 4 clássicas que todo mundo conhece, Brasília, Cuiabá, Manaus e Natal, né, que tem mercado muito pequeno, mas me preocupa muito, por exemplo, Recife, Salvador, que são praças grandes
mas que foram mal concebidas de berço, né? Normalmente, uma arena esportiva, ela parte do seguinte pressuposto: qual é a utilidade dela? Quem vai jogar? Né? Não se constrói uma arena para depois negociar quem vai jogar. Você tem que negociar primeiro quem vai jogar para depois construir, ou não construir, se for o caso de não ter ninguém para jogar lá. Né? E eles fizeram tudo o contrário, quer dizer, é uma decisão política em que primeiro você gastou um dinheiro, se construiu um equipamento, e depois você foi negociar com os clubes para ver quem se interessava em jogar. Né? E a experiência até agora está sendo desastrosa. Né? São clubes que, nesse momento, não têm condição nenhuma de garantir a sustentabilidade daqueles equipamentos. E outros casos preocupantes. Né? O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, nos preocupa muito. Né? É um caso que extrapola a questão do custo-benefício. A gente está em vias aí de uma experiência de um governo que faz um contrato de concessão e agora ameaça romper o contrato, né, com o concessionário. Quer dizer, concessionário bom ou ruim, enfim, com experiência ou sem experiência, né, assinou um contrato, contratou pessoas, assinou contratos com fornecedores, com clubes, e agora se vê na iminência de uma ameaça de que aquele modelo de negócio do qual ele participou não vale mais. Né? Quer dizer, então isso é preocupante, não só pelo negócio em si. Né? A gente que discute muito essa questão, e a imprensa, principalmente, cobrou muito do governo a questão de, poxa, me prometeram uma Copa com capital privado, e agora me entregaram uma Copa com dinheiro público. Né? Quer dizer, em primeiro lugar, é preciso dizer que pouquíssimos exemplos no mundo, se você realmente ter mega eventos, não apenas futebol, mas mega eventos em geral, com capital privado. Quer dizer, nos Estados Unidos, quer dizer, todos os outros mega eventos são bancados com dinheiro público maciçamente. Né? E aqui no Brasil, se vendeu a ideia de que nós teríamos capital privado nessa Copa do Mundo. Mas aí eu pergunto, como é que você atrai o capital privado sabendo que, eventualmente, você tem um governo que faz uma concessão e depois, 3 meses depois, ameaça rasgar um contrato e o que está dito não vale mais nada? Quer dizer, qual é a motivação que o capital privado tem para investir forte hoje na construção de equipamentos? Né? Nós estamos falando aí de investimentos de centenas de milhões de reais, né? Sabendo que você tem um ambiente de negócio desfavorável, né? Que afasta mais do que atrai, então isso preocupa demais. Né? Essa é uma primeira análise do modelo escolhido por esses estádios que estão aí na Copa. Né? Quer dizer, uma segunda análise seria, até agora, quer dizer, como é que esses consórcios eles estão operando já essas arenas. Né? Quer dizer, de uma forma geral, o que eu percebo primeiro, a pouquíssima experiência desses consórcios nessa questão de gestão de evento. A gente vê coisas assim, impressionantes de amadorismo, né? Pessoas que simplesmente estão transplantando cases bem-sucedidos na Europa, nos Estados Unidos, com culturas diferentes, com públicos diferentes, e simplesmente transplantando isso diretamente para o Brasil, ignorando diferenças culturais, diferentes características de comportamento, inclusive. Né? Aquela arena de Minas chegou ao ponto de, quando abriu, não quis vender lá o tal do feijão tropeiro, lá de Belo Horizonte. Né? Quando é uma tradição local, quer dizer, tem gente, inclusive, que diz que o mineiro vai comer feijão tropeiro e também assistir futebol. Isso é uma coisa deles, é uma coisa que você precisa respeitar. E a primeira coisa que eles fizeram foi pensar em cortar o tal do feijão tropeiro. Quer dizer, então, imaginar que o mercado brasileiro é uma cópia, como se você fosse pegar experiência